de Açúcar é condenado em 16 milhões de reais por não respeitar a jornada de trabalho dos funcionários. Já chegaram a manipular o meu ponto e chegaram para mim colocar 300 horas negativas. A rede Lojas Americanas no Rio Grande do Norte é condenada a pagar 3 milhões de reais por submeter os empregados à jornada móvel variável. Existe o caso de empresas que usam esse tipo de jornada para pagar menos para o trabalhador. E para descontrair, no reality show do trabalhador, a nossa repórter acompanhou de perto a rotina de um motoboy. Tem algum tempo específico para entregar? Tenho, aí tem de 30 a 40 minutos para estar entregando. Tudo isso e muito mais você acompanha agora. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. No programa de hoje, você vai acompanhar não apenas diversas ações do Ministério Público do Trabalho, como também os resultados dessas ações. Você sabia que nem todas as empresas respeitam a jornada de trabalho dos funcionários? É o caso do Grupo Pão de Açúcar, que violou as obrigações trabalhistas durante 16 anos. A empresa não saiu impune. O Ministério Público do Trabalho moveu uma ação civil contra o grupo, que foi condenado pela Justiça a pagar multa de 16 milhões de reais por danos morais. Mas não são todas as empresas que descumprem as leis trabalhistas. Nesta loja de calçados, em Belo Horizonte, os funcionários são orientados a fazer no máximo 2 horas extras por dia, que são computadas no banco de horas. Além disso, a empresa adota a política de compensar com folgas, em até 15 dias, as horas trabalhadas a mais. Se as horas extras não forem compensadas no período, o funcionário recebe essas horas em dinheiro no mês seguinte. Para a empresa, seguir à risca as leis trabalhistas e a convenção coletiva, que é um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da categoria, significa contribuir para o bem-estar social dos empregados. Para os funcionários, essas 2 horas extras, querendo ou não, vai fazer com que eles tenham um tempo melhor para aproveitar a vida social, de cada um. O chamado banco de horas é uma forma de pagamento das horas extras com folgas para o empregado em vez de dinheiro. Surgiu em 1998 e alterou um artigo da CLT que trata de horas extras. Desde então, as horas trabalhadas a mais podem ser compensadas em até 120 dias. Para ser criado, o banco de horas precisa da autorização do Sindicato de Classe dos Trabalhadores, por meio de um acordo específico que contém as regras da compensação. Mas nem sempre as empresas cumprem o que determina a lei ou seguem o acordo coletivo. E assim, prejudicam trabalhadores como Vanderlei, que foi empregado do Grupo Pão de Açúcar em Belo Horizonte durante quase 10 anos. Os motivos, segundo ele, foram vários. A jornada de trabalho era excessiva. Às vezes, eram 15 dias sem folgas e a empresa não pagava nem compensava as horas trabalhadas a mais. Às vezes, quando isso acontecia, a gente chegava a não bater o cartão. Já chegaram a manipular o meu ponto e chegaram para mim colocar 300 horas negativas. Paguei todas. Paguei 300 horas negativas que chegaram a colocar para mim. Situação parecida viveu a Ana, outra ex-funcionária do mesmo grupo. Realmente o pessoal ia embora mais cedo, quando tinha hora positiva, Eles mandavam embora, você tem hora positiva, hoje você vai embora 2 horas mais cedo, amanhã você vai embora tal hora mais cedo, entendeu? Então nunca assim juntava tudo e dá uma folga, ou assim, você vai juntar tantas horas que você tem, ou dá uma folga, ou então você vai receber hora extra. Isso não acontecia lá na Extra. A violação sistemática das obrigações trabalhistas pelo Grupo Pão de Açúcar motivou o Ministério Público do Trabalho a ingressar com uma ação civil contra a empresa, que foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar multa de 16 milhões de reais. Além disso, o grupo está obrigado a zerar o banco de horas, pagando as horas extras dos funcionários de todas as lojas de Minas Gerais. A decisão da Justiça obriga o Pão de Açúcar a respeitar a jornada de trabalho de 8 horas diárias, os intervalos entre as jornadas e o descanso semanal, além de seguir o que prevê a convenção coletiva. Essa ação do Ministério Público também, acompanhado da sentença, vai ajudar no sentido de facilitar a fiscalização, a identificação dos auditores fiscais no descumprimento, principalmente no que diz respeito à jornada de trabalho.
De acordo com a procuradora do Trabalho, Elaine Nassif, o grupo não atendeu a nenhum dos apelos do Ministério Público do Trabalho. Eram violações que afetam a dignidade do trabalhador. Eles não atenderam a nenhum dos apelos, nem do Ministério do Trabalho e Emprego, nem do Ministério Público do Trabalho, durante todo o período que eles foram fiscalizados e que foi oferecido termo de ajustamento de conduta, em que foi cobrada multa deles. Nada disso os removia desse descumprimento contumaz da legislação. Portanto, ficou muito bem configurado a recalcitrância em cumprir e o desinteresse em se corrigir. Agora você vai acompanhar a rotina de um motoboy e conhecer de perto todos os desafios e dificuldades dessa categoria profissional. Lembrando que a lei exige que os motoboys e mototáxis usem equipamentos de segurança, tenham placa na moto na cor vermelha e passem por um curso de capacitação. Luana Carvalho, agora é com você. São 11 horas da manhã e hoje nós vamos acompanhar a rotina de um motoboy. Quem vai nos mostrar é o Rafael, que está acabando de chegar aqui para trabalhar. Tudo bom com você, Rafael? Tudo bem. Como é que é a sua rotina? Como é que começa? Bem, eu chego aqui no restaurante 11 horas, tenho 1 hora de almoço, meio-dia eu começo a fazer as entregas. Então vamos lá almoçar? E é assim que o Rafael tira seu horário de almoço e de descanso. É isso mesmo, Rafael? Você fica aqui trocando uma ideia com a galera de trabalho? É isso mesmo, e depois do horário de almoço a gente vem pra cá esperando dar meio-dia e fica conversando nesse horário de descanso, né? Enquanto não dá. Inclusive, agora é minha vez, né? Deu meio-dia, vou pegar minha entrega e vou fazer. Então vamos lá. Vamos acompanhar o Rafael. Agora pega a entrega, né? Bota no baú e leva na residência do cliente. Então, você tem algum tempo específico para entregar? Tenho, a gente tem de 30 a 40 minutos para estar entregando, né? É o prazo que a gente tem para chegar. Às vezes chega até mais cedo, né? Que aí deixa o cliente mais satisfeito. Mas mesmo que você não chegue em 30, 40 minutos, se acontecer algum imprevisto na rua, ninguém fica te pressionando por causa de tempo? Não fica pressionando não. É que nem eu falei, como aqui no restaurante tem muito funcionário, se acontecer algum imprevisto comigo, eles mandam outro, né? E tem algum equipamento que você tem que usar? O equipamento obrigatório, né? O capacete, né? O colete. A gente usa um mata-cachorro, né? Adaptado na moto, aparador de pipa e as faixas refletivas aqui no baú, né? Que é para melhor visibilidade dos carros que vêm atrás da gente ou na lateral. O senhor ficou satisfeito com a entrega do Rafael? Fiquei satisfeito, sim. Hoje o Rafael fez 7 entregas nas residências aqui em Brasília. Rafael, normalmente é esse número de entregas que você faz ou varia? Varia. Tem vezes que é 7, tem vezes que é 8, 10, 12, depende muito da clientela, né? Pedir ou não pedir. Mas é essa média, um dia pelo outro dá umas 9 entregas. Então pode-se dizer que a rotina do motoboy é bem movimentada? Bem movimentada, com certeza. Nesse horário de almoço, sim. É muito corrido, você passa ali pelo meio dos carros? Às vezes sim, quando o trânsito está parado, né? Agora quando o trânsito está em movimento a gente evita um pouco, é um pouco mais perigoso. Mas o trânsito parado é bem tranquilo, a gente está acostumado, tem experiência, né? A gente sabe do risco que corre, sabe que a gente envolve outros veículos também, se arriscarem, né? Que se estiver desatento, às vezes muitos carros nos celulares e às vezes também um pouco da imprudência do motoqueiro. Mas a gente procura sempre evitar, né? Os perigos. Agora sim, falando de lei, Rafael, a gente sabe que tem uma lei que regulamenta a profissão do motoboy, né? Essa lei, ela fala que você tem que fazer um curso. Você fez esse curso? Fiz o curso, sim. Você tem que fazer o curso, né? Pelo CERT-SENAT. E depois de fazer esse curso, você pega o diploma, leva o diploma até o Detran, né? E inclui o motofretista, que é o curso que você faz, motofretista na habilitação. Você pode mostrar pra gente? Habilitado para motofretista.
A gente sabe que tem uma parte da lei que fala sobre a placa. A placa tem que ser vermelha. A gente está vendo aqui que a sua placa está cinza. Tem algum tempo para você mudar essa placa ou você ainda não teve tempo? Eu ainda não coloquei a placa vermelha porque eu ainda estou pensando o que eu vou fazer. Porque tem a possibilidade de a pessoa, se a moto for no nome da empresa, não precisa emplacar vermelho. Então pode ser que essa moto possa vir a se tornar da empresa, ou então a empresa mesmo esperar se a empresa vai comprar a moto, se disponibilizar a moto deles, para que a gente não possa ter que trabalhar com a nossa. Já são 2 horas da tarde e o nosso trabalho vai ficando por aqui. Mas o Rafael ainda continua trabalhando, ficando aí à disposição da empresa para fazer as entregas avulsas. Não é isso mesmo, Rafael? É isso mesmo. Encerrado aqui às 14 horas da tarde, a gente encerra o trabalho de restaurante e fica à disposição da empresa para o trabalho avulso, quando eles ligarem para nós. Ok, muito obrigada, Rafael. E para o quadro Meu Trabalho, nós acabamos de acompanhar a rotina de um motoboy. Esse é o nosso reality show do trabalhador. Você também pode participar. É só ligar para o telefone 61 3221 2405 que a nossa equipe vai até você. Ainda hoje, Ministério Público do Trabalho pede a condenação da Eletrobras em R$1 milhão por dano moral coletivo. E no quadro Agenda Cultural, nós temos uma dica para você. Não sai daí não, o Trabalho Legal está cheio de novidades. Eu volto já. Já pensou você ser aprovado num concurso público e a empresa nunca te convocar? Para quem estuda horas a fio e dedica boa parte do dia aos livros, leis e normativos, perder uma vaga de concurso para um comissionado é um problema, e dos grandes. Nós estamos aqui justamente para ocupar essas vagas que realmente tem que ser de pessoas que se prepararam para isso. E não é somente quem estuda que reclama. Este advogado especialista em direito do trabalho explica que a administração pública comete erro ao contratar comissionados para ocupar cargos que são proibidos por lei. Existe a previsão legal e constitucional dos cargos em comissão, os cargos de confiança. O que não pode acontecer é uma substituição e uma inversão nessa contratação, onde em vez de você contratar empregados e servidores aprovados em concurso, você cria um mecanismo para beneficiar os amigos do rei, as pessoas que conhecem os gerentes ou os gestores públicos que estão em cargo dessas determinadas posições e que poderiam fazer essa contratação. A pedido do Ministério Público do Trabalho, a Eletrobras está proibida de contratar servidores comissionados. A liminar ainda pede a condenação da empresa em R$1 milhão por dano moral coletivo. A medida foi tomada porque a Eletrobras estava contratando comissionados para ocupar cargos que não são de chefia. Empresa controlada pelo governo federal com 28 mil funcionários, a Eletrobras atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em caso de descumprimento, a empresa vai ter que pagar R$10 mil para cada nova contratação. Medida que foi bastante comemorada para quem está na luta de uma oportunidade no serviço público. É uma medida totalmente justa, porque segue logicamente o princípio da eficiência, que é achar os melhores candidatos para os cargos, para tornar a máquina pública a mais eficiente possível. E para descontrair um pouco, vamos às ruas saber o que os funcionários têm a dizer sobre os próprios chefes. É uma espécie de desabafo do trabalhador. Tenho pouco tempo de empresa, mas o pouco tempo que eu tenho, percebi que o seu Carlos é um dos melhores chefes que eu já tive até hoje. Seu Carlos, já que eu puxei seu saco, traz um aumentinho para todo mundo, traz uma redução de jornada. Pô, chefe, chega atrasado por causa do trânsito, meu serviço sai em tempo. Só uma horinha só atrasado, de vez em quando, não tem problema. Chefe, para de pegar minha caneta, pode ser? Com
esses recados dá para perceber que existe patrão de todo tipo. É por isso que alguns funcionários fazem questão de mandar também um recadinho carinhoso para o chefe. Operadores de telemarketing da loja TIM, em Minas Gerais, atendem em média 3.500 ligações por dia. Com tanto trabalho, a operadora acaba terceirizando o serviço. Até aí, tudo bem. O problema é que nem sempre a terceirização é feita de forma correta. Fazer o contato entre a empresa e o cliente. Essa é a responsabilidade do operador de telemarketing. O telefone é o principal aliado, assim como o computador, que registra o contato dos clientes. A nossa principal função é de esclarecer, de agilizar no atendimento dos nossos clientes aqui do laboratório. Então, os pacientes eles procuram a nossa central de atendimento para esclarecimentos, para retirar dúvidas, para solicitar algum serviço. Esses funcionários devem ter a carga horária de 6 horas por dia, totalizando 30 horas semanais. Eles também têm direito a 2 pausas de 10 minutos para descanso e uma pausa de 20 minutos para a alimentação. Uma pausa para você relaxar, para voltar melhor para o trabalho. A pausa laboral, a gente faz um exercício para distrair os músculos e também a mente. Os operadores dessa empresa atendem em média 3.500 ligações por dia. Com tanto trabalho, algumas operadoras acabam terceirizando parte desse serviço. Mas essa terceirização nem sempre é feita da forma correta. Foi o caso da loja TIM de Minas Gerais. Os empregados contratados pela loja atendiam às demandas de clientes com planos pós-pagos e os terceirizados atendiam os contratos pré-pagos de menor valor. Eles também trabalhavam em condições piores e recebiam salários menores. Por isso, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra a TIM por discriminação com os funcionários terceirizados. Na ação, o MPT pedia a contratação direta dos cerca de 4.000 empregados terceirizados que prestavam serviços à TIM. A ação chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que, ao analisar o caso, confirmou a condenação da TIM e da empresa terceirizada ao pagamento de R$ 6 milhões por terceirização ilícita. É uma vitória a mais. O TST está confirmando que não se pode utilizar a legislação geral das telecomunicações para precarização do trabalho, que é um valor fundamental da República e que não pode ser colocado em segundo plano. No próximo bloco, a rede de lojas Americanas no Rio Grande do Norte é condenada a pagar multa de R$ 3 milhões por submeter trabalhadores à jornada móvel variável. E ainda tem a dica do nosso Agenda Cultural. Eu volto já. Na história da luta dos trabalhadores, a limitação da jornada de trabalho foi a primeira e uma das mais importantes conquistas dos trabalhadores. Mas algumas empresas insistem em não respeitar esses limites. As lojas Americanas no Rio Grande do Norte é um exemplo. A empresa fazia com que os empregados e os jovens aprendizes trabalhassem em horários distintos, quase sempre sem repouso semanal remunerado. O que você acharia de ter uma jornada móvel variável? Um dia você trabalha pela manhã e outro à noite. Acho que não. Seria um horário direto, trabalhar ou de manhã ou à tarde. Hoje você está trabalhando de manhã, amanhã não combina. Mexe muito na rotina. Se você tendo uma jornada fixa, você pode planejar outras coisas em outro período, né? Aí não tem o dia certo de trabalhar, um dia outro de manhã, outro dia à tarde. Eu sou contra. A jornada fixa de trabalho é aquela em que o funcionário presta serviço de 6 a 8 horas por dia, dependendo da profissão, mas sempre iniciando e terminando no mesmo horário. Já a jornada móvel e variável é aquela em que o empregado não tem turno determinado. Por exemplo, num dia ele pode iniciar a jornada às 10 horas da manhã,
e no outro, às 14 horas. Este advogado afirma que a jornada móvel variável muitas vezes é uma prática adotada pelas empresas para burlar as leis trabalhistas. Existe o caso de empresas que usam esse tipo de jornada para pagar menos para o trabalhador, para não garantir os direitos mínimos que são previstos tanto na CLT quanto na Constituição Federal. O que tem se entendido na jurisprudência, nos julgados hoje do TST, é que existe sim um grande prejuízo para o empregado nesses casos. Foi o que aconteceu com os funcionários da rede varejista Lojas Americanas no Rio Grande do Norte. A empresa fazia com que os empregados e os jovens aprendizes trabalhassem em horários distintos, quase sempre sem repouso semanal remunerado. Além disso, eles realizavam atividades que não correspondiam às funções previstas nos contratos de trabalho. Ao saber das irregularidades, o Ministério Público do Trabalho entrou com ação civil pública contra as Lojas Americanas. A ação foi analisada pela 9ª Vara do Trabalho de Natal, que condenou a rede varejista ao pagamento de R$3 milhões por submeter os empregados à jornada móvel variável. A empresa também terá que adotar em todas as lojas do país a jornada fixa de trabalho, a elaborar um novo padrão de contrato com descrição das funções de cada cargo e a conceder repouso semanal remunerado sob pena de multa de R$5 mil por empregado encontrado em situação irregular. Essa jornada móvel e variável não só estava prejudicando o trabalhador, mas estava prejudicando toda uma sociedade. A empresa não zelou pelos direitos mínimos dos empregados. A empresa ainda pode recorrer da decisão no Tribunal Regional do Rio Grande do Norte. E no Agenda Cultural desta semana, eu bati um papo descontraído com a advogada Paula Maciel. E no quadro Agenda Cultural dessa semana, eu vim parar aqui no escritório Advocacia Maciel e vou conversar com a doutora Paula Maciel, que escreveu o livro Direito do Trabalho ao Alcance de Todos. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao Trabalho Legal. Primeira pergunta, o livro é realmente ao alcance de todos? Ele tem uma linguagem bastante simples, um português bem claro, ele é feito de perguntas e respostas, então ele é bem acessível a todos. Esse livro seu pai escreveu e você reformulou, é isso? Conta um pouquinho a história dele. Isso. Esse livro ele tem uma história antiga no direito do trabalho, ele foi escrito em 1978, né? Já tem 35 anos. E foi escrito pelo meu pai, o advogado Couto Maciel, porque ele sentiu necessidade de mostrar, né, que os trabalhadores conhecessem os seus direitos e que não era possível através dos livros, né, que a gente estuda, que a linguagem jurídica é bastante difícil. Então, ele resolveu fazer esse manual e teve bastante sucesso, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias, teve edição em braille também para os cegos. No ano de 2011, eu folheando esse livrinho, vi que ele estava bastante desatualizado, né, em razão das mudanças na legislação trabalhista, e fui atualizando pergunta a pergunta. Ele vai ser sempre atualizado, porque a legislação trabalhista tem mudado constantemente. Então é um livro que, na verdade, nunca fica velho, né? Você vai estar sempre olhando para isso. É um livro de fácil acesso em relação a preço? Os sindicatos costumam pegar para distribuir para os trabalhadores? Os sindicatos compram normalmente a um preço bastante acessível, mas isso é negociado com a editora e com a LTR e ele distribui para todos os sindicalizados, né? Você acha que o trabalhador conhece os seus direitos? Eu acho que ele conhece, não tanto quanto deveria, mas tendo em vista agora a mídia, né, essas matérias todas na televisão, a publicidade, então eu acho que eles têm conhecido bem mais do que antigamente. Mas acho que ainda falta um pouquinho. Qual que é a principal informação que o trabalhador precisa ter em relação às leis trabalhistas? Olha, ele precisa conhecer seus direitos, né, de fato, e assim, entender que
não é tudo que o empregador manda que ele tem que fazer, né? Porque às vezes por não conhecer ele acaba fazendo, né? Então ele tem que saber em relação ao horário dele, ao repouso semanal, ao salário, né? Essas coisas básicas do vínculo de emprego. Quais são as maiores reclamações dos trabalhadores? As maiores reclamações que eu vejo é em relação às horas extras, né? De eles às vezes fazerem um horário e assinarem que saíram antes, então eles querendo receber essas horas. As empresas têm respeitado as leis trabalhistas? Tem, no geral eu acredito que tem sim, porque se você vê o número de ações na justiça com o número de empregos, hoje tem muito menos ações, até porque a justiça do trabalho ela é muito rápida, muito célere, então ela, né, o resultado vem rápido. Doutora, muito obrigada pela participação. Obrigada. Uma perguntinha, uma curiosidade de jornalista. Vem mais algum livro por aí? Ou por enquanto não, porque tem tido muitas mudanças, eu estou tendo um trabalhinho de atualizar agora, né? Teve a questão das domésticas, então ainda não. Mas brevemente, quem sabe. Tem algum contato para que as pessoas possam esclarecer as suas dúvidas, tanto a empresa quanto o trabalhador? Tem sim. Aqui, caso queiram procurar a Advocacia Maciel, o telefone é 3248-9700. Muito obrigada pela participação. Essa é a dica do trabalho legal dessa semana. Direito do trabalho ao alcance de todos. Se você é músico, ator, escritor, dançarino ou trabalha com arte em geral, participe do nosso quadro Agenda Cultural. Fale com a nossa produção pelo e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue para 61 3221 2405. Será um prazer ter você aqui no Trabalho Legal. E se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!